Olá, boas-vindas ao Mergulho Profundo, uma produção do jornal Alfredo Wagner Online. Aqui, nós vasculhamos fontes diversas para extrair o essencial, sabe? Ideal para quem quer se manter bem informado sem perder tempo. Se você curte essas análises que vão mais fundo, já aproveita e se inscreve aqui no canal, tá? Para não perder nenhuma exploração futura nossa. Hoje, a nossa análise vai mergulhar num artigo que, no mínimo faz a gente pensar. Ele foi publicado lá no site Monarquia Já, e o título já planta a semente da discussão. A monarquia republicana, a ilusão do povo e a realidade da elite. O nosso objetivo aqui é desvendar a tese central desse texto, né? A provocação é que a República Brasileira, na prática, no seu funcionamento real, acaba tendo contornos muito parecidos com os de uma monarquia. Principalmente na forma como o poder e, claro, os privilégios se concentram nas mãos de poucos. Vamos investigar essa ideia aí de monarquia republicana. Ok, vamos desembrulhar isso então. Exato. E é sempre bom a gente lembrar, né, o que a República promete na teoria. Soberania popular, alternância no poder, fim dos privilégios de berço, essas coisas. O artigo que a gente está olhando parte justamente de uma visão crítica sobre como essa promessa se realiza, ou talvez não se realize, na prática aqui no Brasil. E o conceito-chave que a fonte traz é esse mesmo, monarquia republicana. A tese é que, por baixo dessa capa republicana, sabe, com eleições, mandatos e tudo mais, o sistema ainda guardaria vícios antigos. Quer dizer, a concentração de poder, a formação de uma elite com privilégios, isso continuaria existindo, só que de um jeito adaptado, com uma roupagem nova para os tempos de hoje. O inversão interessante mesmo de perspectiva. E o artigo já começa mirando num pilar da República, né? Aquela ideia da limitação dos mandatos, da renovação constante. O texto argumenta que, na prática, o que a gente vê são muitos políticos transformando o que deveria ser algo passageiro numa espécie de carreira sem fim. Sim. O autor usa até uma imagem forte para isso. O Palácio de 4 anos. É uma ironia, né? Sobre essa busca constante pela permanência no poder. A crítica é que, embora a República tenha nascido para evitar aqueles reinados para a vida toda, a realidade política brasileira mostraria figuras que emendam reeleições, pulam de um cargo para o outro ou até preparam herdeiros políticos. Segundo o texto, isso cria algo como dinastias disfarçadas, sabe? Dentro da própria estrutura republicana. Quer dizer, a crítica não é só sobre o tempo no cargo, mas sobre a formação de linhagens políticas mesmo sem ter laço de sangue formal. E aí, como o texto coloca, fica a pergunta: se o resultado prático é essa perpetuação dos mesmos grupos, qual a diferença real entre ser eleito e herdar o poder nesse contexto específico que ele descreve? O argumento que a fonte desenvolve é que a eleição, nesse cenário, pode acabar virando um ritual. Um ritual que muitas vezes serve mais para dar um selo de legitimidade para figuras que já estão lá, consolidadas no poder, figuras que são frequentemente apoiadas por máquinas partidárias fortes, interesses estabelecidos, do que para promover uma mudança de verdade. A fonte insiste que aquela promessa de transitoriedade, sabe? De que o poder é passageiro, acaba se perdendo. Na visão que o artigo apresenta, o que se observam são trajetórias políticas que duram décadas. E elas seriam sustentadas mais por estratégias eleitorais e pela força das estruturas partidárias do que por um desejo claro e livre do povo por aquela continuidade específica. A vontade popular ficaria, meio em segundo plano, né? Isso conecta direto com o próximo ponto crítico que o artigo levanta. Até que ponto o eleitor realmente tem liberdade de escolha? O texto parece duvidar que o voto popular seja tão soberano assim na hora de definir quem governa. Precisamente. A fonte argumenta que essa escolha não é tão livre e aberta quanto o ideal republicano faria a gente supor. Seria, na verdade, uma seleção feita a partir de um cardápio limitado. Entende? E as opções desse cardápio teriam sido previamente filtradas pelas cúpulas dos partidos políticos. E é aqui onde fica bem interessante. O artigo usa uma analogia poderosa, comparando essas lideranças partidárias a um colégio de cardeais. A imagem sugere que seriam esses grupos fechados, quase secretos,
que de fato decidem quem tem viabilidade eleitoral, quem pode realmente entrar na disputa pelo poder. Olhando por essa lente, quão representativo seria esse processo, segundo a análise do texto? O fascinante aqui é como o artigo descreve essa dinâmica interna. Segundo essa perspectiva, o eleitor, no fim das contas, acaba escolhendo entre aqueles que foram ungidos, digamos assim, selecionados por essas estruturas partidárias. A representatividade genuína, argumenta o texto, acabaria se diluindo em meio a negociações de bastidores, formação de alianças, coligações e, claro, o peso decisivo do financiamento de campanha. É um ponto bem crítico. Então a crítica do artigo vai além do resultado da eleição em si. Ataca a própria estrutura de seleção dos candidatos como sendo, na essência, pouco democrática. Mesmo antes do voto popular acontecer. É uma visão bem pessimista sobre a representação, né? Exatamente. A fonte contrapõe aquela imagem idealizada do cidadão comum que, por seus méritos e ideias, consegue chegar ao poder, com o que descreve como um jogo interno de interesses. Nesse jogo, as regras seriam definidas não pela vontade popular direta, mas pelas cúpulas partidárias e pelos grupos econômicos e políticos que a sustentam. A escolha do eleitor seria, portanto, condicionada por esse filtro prévio. Isso limita o alcance da soberania popular na prática, segundo essa visão. Bem, além dessa questão da escolha e da perpetuação no poder, o artigo aponta o dedo para outra característica que, na visão do autor, faria a prática republicana se assemelhar a uma monarquia: os privilégios da classe política. E tem uma ironia forte aqui, que o texto faz questão de sublinhar. A república, que surgiu com a promessa de cortar os excessos e gastos da antiga coroa, teria acabado criando a sua própria corte, com benefícios, vamos combinar, bastante generosos. Sim, o texto não economiza nas palavras nesse ponto, não. Afirma que a elite política brasileira teria acesso a um conjunto de benefícios que, na avaliação do autor, superariam até os de muitas casas reais históricas. Menciona salários altos, uma vasta gama de auxílios moradia, saúde, paletó, imagina só, regimes especiais de aposentadoria e toda uma infraestrutura de apoio, motoristas, assessores, segurança. Isso tudo criaria um abismo, né, entre essa elite e a realidade vivida pela maioria dos cidadãos. E o artigo não fica só na crítica genérica, ele traz números para tentar chocar. Cita um custo mensal por deputado federal que giraria em torno de R$200 mil, somando salário, verbas de gabinete, auxílios diversos. Anualmente, isso passaria fácil de 2 milhões por parlamentar. É um valor que, se a gente contrasta com a renda média do brasileiro, como o texto sugere, realmente causa impacto. Levanta questionamentos sobre prioridades, né? Se a gente conecta isso ao quadro geral, que o artigo está pintando, a análise é a seguinte. Na República, os privilégios não vêm do berço, claro, não é uma monarquia hereditária nesse sentido literal, eles derivam do cargo ocupado. Contudo, para o autor, o resultado final é parecido. Esses privilégios continuam concentrados nas mãos de uma elite política restrita que viveriam numa realidade à parte. A fonte reforça a ideia de que esse arranjo estaria muito distante do conceito original de res publica, a coisa pública, aquilo que pertence a todos e deveria ser gerido em benefício de todos. A crítica central é que o sistema, na prática, serviria mais aos interesses e ao conforto dessa corte republicana do que ao bem-estar coletivo ou à eficiência na gestão dos recursos públicos. A República teria criado, assim, a sua própria aristocracia. É uma visão dura. Diante desse cenário bastante crítico que o artigo desenha, poder que se perpetua, escolha popular limitada, privilégios excessivos, o texto então introduz o que ele chama de retorno do debate monárquico. Argumenta que um certo desencanto com o funcionamento da República estaria abrindo espaço para que a monarquia volte a ser discutida como uma alternativa, talvez viável. Sim, a fonte sugere que esse ressurgimento do debate não seria só por nostalgia ou por um apego a símbolos do passado, não. Seria principalmente uma reação às falhas que o próprio artigo aponta na República. Falhas como a dificuldade em garantir representatividade efetiva, em promover a alternância real de poder e em manter a austeridade e o foco no serviço público. Ok. E que tipo de monarquia o artigo propõe como alternativa?
É importante esclarecer isso porque a palavra monarquia pode trazer à mente imagens de poder absoluto, o que não parece ser o caso aqui, certo? De forma alguma, é uma ótima pergunta. Antes de detalhar a proposta do artigo, vale talvez lembrar rapidinho o que é um sistema parlamentarista em geral, né? Nele, usualmente o chefe de governo, tipo um primeiro-ministro, é alguém que tem a confiança do parlamento, do legislativo, e ele é diferente do chefe de Estado. O chefe de Estado pode ser um presidente eleito ou, como no caso que a gente vai discutir, um monarca. O ponto-chave é que o governo depende do apoio do parlamento para se manter. Boa clarificação. Então, com essa base, qual o modelo específico que o artigo descreve como proposta? A proposta que o texto delineia é de uma monarquia constitucional e parlamentarista. Nesse sistema, o monarca teria um papel fundamentalmente diferente do presidente na nossa república atual. Por ser hereditário e, em tese, estar acima das disputas político-partidárias do dia a dia, ele funcionaria como um árbitro neutro, sabe? Seria um símbolo de unidade nacional, de continuidade do Estado, pairando acima das paixões políticas do momento. Mas, e isso é crucial entender pela descrição do artigo, o poder de governar de fato o poder executivo, esse não estaria nas mãos do monarca. Seria exercido por representantes eleitos pelo povo, que formariam um gabinete liderado por um primeiro-ministro. Esse governo seria responsável perante o parlamento e, claro, estaria sujeito à renovação periódica por eleições e ao controle popular, como acontece em democracias parlamentaristas mundo afora, né? Sejam elas repúblicas ou monarquias. Entendi. Então, a aposta central do artigo, ao apresentar essa alternativa, é que essa separação clara entre a chefia de Estado simbólica, no monarca, e a chefia de governo executiva, nos eleitos, traria vantagens em relação ao nosso presidencialismo. É por aí. Isso levanta uma questão importante, que é exatamente o centro do argumento do artigo nesse ponto final. A fonte sugere que essa separação poderia, sim, reduzir a imensa concentração de poder, tanto simbólico quanto prático, na figura única do presidente, algo bem típico do presidencialismo. O foco da política, segundo essa visão, se deslocaria das disputas eleitorais muito personalistas e daquela busca pelo controle total da máquina estatal para uma maior estabilidade das instituições e para a busca do bem comum. Tudo isso sob a supervisão, digamos, discreta de um chefe de Estado neutro e permanente. O paradoxo que o texto aponta é justamente este. Talvez a solução para os problemas de uma república que, na prática, se tornou monárquica, no sentido de elitista e concentradora de poder, pudesse, quem diria, residir numa monarquia constitucional moderna. Uma monarquia desenhada justamente para limitar o poder pessoal e partidário no comando do Estado. É uma ideia contraintuitiva, talvez. É fundamental reforçar, como a gente tem feito ao longo da conversa, que estamos aqui desvendando os argumentos específicos apresentados neste artigo do site Monarquia Já. Nossa análise busca compreender a linha de raciocínio dessa fonte em particular, sem necessariamente endossá-la ou refutá-la com dados externos, né? O foco é entender a perspectiva que está sendo oferecida ali. Exatamente. Manter essa distinção é essencial para o nosso propósito aqui no Mergulho Profundo. Estamos examinando a crítica que o texto faz à prática republicana no Brasil e a alternativa que ele propõe, a monarquia parlamentarista, tal como o autor apresenta e justifica. É um exercício de compreensão da fonte. Então, o que tudo isso significa? Recapitulando nossa exploração do artigo A Monarquia Republicana, a ilusão do povo e a realidade da elite. A gente dissecou o conceito de monarquia republicana, as críticas à perpetuação no poder que se disfarça de alternância, a ideia daquele colégio eleitoral oculto nas cúpulas partidárias que restringiria a escolha popular, a denúncia dos privilégios de uma suposta corte republicana e, por fim, a apresentação da monarquia constitucional e parlamentarista como uma alternativa que, segundo o autor, ganha força diante do desencanto com a república atual. Foi bastante coisa, né? Foi sim. E a mensagem central que o artigo parece querer comunicar é que o X da questão reside menos na etiqueta do regime, se a gente chama de república ou monarquia, e mais na prática concreta de como o poder é exercido e distribuído.
A conclusão implícita no texto é que a República Brasileira, na visão do autor, teria falhado em cumprir sua promessa de ser verdadeiramente pública, de pertencer a todos, e teria se consolidado como um sistema que, na prática, acaba favorecendo a manutenção de elites, a continuidade no poder e a concentração de privilégios. E essa análise nos deixa com um pensamento final para a reflexão, inspirado justamente nessa tensão que o artigo explora entre os ideais de um sistema de governo e a sua realidade operacional. Exato. Considerando a crítica apresentada no artigo sobre como a prática do poder pode distorcer os ideais originais, né, independentemente do sistema se chamar república ou monarquia. Fica a reflexão: que elementos, mecanismos ou salvaguardas em qualquer arranjo de governo seriam verdadeiramente eficazes para assegurar que a coisa pública de fato sirva ao interesse coletivo e que consiga resistir à tendência de concentração de poder e privilégios nas mãos de uma elite, seja ela qual for? É uma pergunta que fica no ar, né? Uma pergunta complexa e crucial, sem dúvida nenhuma. Agradecemos muito a sua companhia nessa exploração das ideias contidas no artigo A Monarquia Republicana, a ilusão do povo e a realidade da elite, lá do site Monarquia Já. Esperamos que esta análise tenha contribuído para entender melhor esta perspectiva específica sobre a política brasileira. E se você gostou desta análise e quer mais conteúdo que descomplica e aprofunda temas importantes, não deixe de seguir o Mergulho Profundo aqui no jornal Alfredo Wagner Online, combinado? Assina o canal e ativa as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Clica aí. Até a próxima.